A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 21 de João. E Jesus, que ressuscitou e permaneceu com seus discípulos por 40 dias antes de ser assunto aos céus, de acordo com o relato de João aqui no capítulo 21, apareceu aos seus discípulos enquanto eles estavam ali no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, que é mencionado no versículo 1. E João começa a contar para a gente como isso aconteceu. Bom, Simão disse assim, eu vou pescar, lá no versículo 3. E os discípulos foram junto com Simão. João vai relatar para a gente no versículo 2 quais são os discípulos, né? Então eles foram e eles ficaram a noite toda naquele barco, mas não pegaram nada. E no versículo 4, João vai contar para nós que quando estava quase amanhecendo, ao romper do dia, Jesus já estava na praia. E os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus perguntou, filhos, lá no versículo 5, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E essa palavra filhos, deixa eu acrescentar para vocês uma coisa. Ela aparece aqui e ela vai aparecer somente em 1 João 2, versículo 12 e 18. É uma palavra carinhosa para filhos, né? E aí eles vão responder para este homem, que eles não sabiam que era Jesus, eles vão dizer, não, né, não temos. E aí Jesus responde assim no versículo 6, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Veja bem, os discípulos tinham tentado pescar a noite toda. Pedro, ele era um pescador profissional, né? Antes de se tornar um discípulo de Jesus, um pescador de homens. E eles tinham ficado a noite toda tentando e não tinham conseguido pegar nada. Mas Jesus vai dizer para eles jogarem ali a rede à direita do barco. E assim como Jesus ordenou, eles fizeram. E aí o versículo 6 mesmo vai nos dizer que eles não podiam puxar a rede, porque a rede era grande, tão grande era a quantidade de peixes. E quando aconteceu isso, João, no versículo 7, vai contar para nós que ele percebeu que era o Senhor. E então ele vira para Pedro e fala, é o Senhor. E no próprio versículo 7, João vai contar para nós que Pedro vestiu rapidamente as suas roupas e foi nadando, né? Ele se lançou ao mar e ele foi nadando até onde estava o homem que era Jesus, que João disse para ele que era Jesus. E no versículo 8, João vai dizer para nós que eles estavam ali a 90 metros da margem, eles foram puxando o barco com os peixes e que quando eles chegaram em terra, já havia algo ali, né, sendo feito. Tinha ali umas brasas com peixe por cima e também tinha pão. E o próprio Jesus, no versículo 10, vai dizer para eles, olha, tragam também alguns peixes para colocar aqui. Então, Jesus os convidou para trazer também aquilo que eles haviam pescado. E no versículo 11 é dito para nós que foram pescados 153 grandes peixes. Eu não vou especular a respeito disso, eu vou me ater ao texto. Alguém contou esses peixes e fez questão de deixar escrito que eram muitos peixes, né? Mais de 100 peixes, né? Uma única jogada de rede, eram peixes grandes. E eles pegaram ali alguns peixes e ajudaram, né, na refeição que Jesus estava preparando. E então no versículo 12, Jesus serve aos seus discípulos. Versículo 12 e 13, né? Ele diz, venham comer. E ninguém ali tinha coragem de perguntar quem ele era, porque todo mundo sabia no seu coração que era o Senhor. E Jesus deu não apenas peixe, mas o Senhor também pegou o pão e deu a eles e os serviu. Muito bem. Essa era a terceira vez que Jesus aparecia para os seus discípulos. Já tinha acontecido uma aparição lá no capítulo 20, verso 19, capítulo 20, verso 26, que foi aquela situação com Tomé que a gente meditou no nosso último podcast, no último episódio. Veja bem, a gente vai entrar a partir de agora em uma conversa que Jesus teve com Pedro. Mas eu quero fazer uma observação que eu não fiz antes. Eu já vi alguns comentários
de algumas pessoas, alguns estudiosos da palavra, julgando Pedro, porque Pedro no versículo 3 disse, vou pescar. Eu quero que você entenda que é muito difícil a gente olhar para o texto e saber exatamente o que estava no coração de Pedro. Pedro, ele é conhecido pela sua característica impetuosa, de movimento, de atitude. Tanto é que quando João falou para ele assim, é o Senhor, lá no versículo 7, Pedro não pensou duas vezes, ele pulou no mar e foi nadando. Ele queria chegar logo, assim como quando João e Pedro correram para o túmulo, João parou e não entrou. Pedro entrou e já foi olhar as coisas, e entendeu? Essa era a característica de Pedro. Então, eu fico pensando, sim, talvez Pedro estivesse entristecido ou desanimado, ou pensando, poxa vida, né? Jesus ressuscitou e agora? O que será de nós? Mas o que nós não sabemos é exatamente o que estava no coração dele. Ele foi pescar porque não queria ficar parado, ele foi pescar porque queria levantar recursos, trazer alimento para todas aquelas pessoas, ele foi pescar porque ele queria, vamos dizer assim, esfriar a cabeça, planejar. Eu não sei. O que eu sei é que Pedro, quando foi pescar, levou todos os outros junto com ele. E essa pesca fez com que eles encontrassem o Senhor Jesus, que estava preparando uma refeição para eles. E eles puderam experienciar mais um milagre. Porque sem a orientação de Deus, passaram a noite tentando pescar e não conseguiram. Mas quando Jesus falou para eles onde pescar, Jesus sabia onde estavam os peixes. E então houve uma pesca maravilhosa. Isso nos ensina o quanto Jesus realmente sabe qual é a direção que nós devemos tomar com as nossas atitudes para que elas sejam precisas, para que elas tragam o resultado esperado. Muito bem. Aí então, depois de comerem, Jesus, no versículo 15, ele vai fazer uma pergunta para Pedro. Na verdade, ele vai nesse trecho perguntar por 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. E essas 3 vezes que o Senhor Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, elas são como se fosse um momento de restauração entre Jesus e Pedro. Obviamente que Jesus amava Pedro, ok? Não estava aqui em jogo o amor do Senhor. Mas veja bem, lá no capítulo 13, versículo 37, Pedro tinha dito assim, por ti darei a própria vida. E Jesus foi muito honesto com Pedro em dizer, você vai me negar. Quando chegar o momento em que eu for preso, eu serei abandonado por todos. Você vai me negar por 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Pedro, cheio do seu orgulho, ou cheio da sua sensação de capacidade própria, de independência, disse, eu morrerei pelo Senhor, ele não foi capaz de fazer isso. E aqui é muito interessante porque na língua portuguesa a palavra é traduzida como amor, mas na língua original 2 palavras são usadas de maneira diferente. No versículo 15, o Senhor Jesus vai perguntar assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? A palavra ama que Jesus usa na pergunta é agapau. E esse agapau vem de ágape. Agapau é um verbo e tem a ver com que sentido? Ágape, né, o agapau, é o amor sacrificial, é o que dá a vida pelo outro. Tem a ver com o próprio amor de Deus, que não busca os seus próprios interesses. E aí, então, Pedro vai responder no mesmo versículo 15, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Mas a palavra que Pedro usa é filéu, não é agapau. Então, filéu significa uma profunda amizade, um carinho, uma parceria, só que não é como ágape. Ágape é o amor de dar a própria vida, é o amor sacrificial. Então, vamos entender a pergunta. Jesus está perguntando para ele, Pedro, você me ama? Você daria a sua vida por mim? Você me ama mais que aos outros? E aqui Pedro, cheio da sua humildade agora, não mais aquele Pedro que disse, eu morreria pelo Senhor, mas que na verdade o negou. Aqui Pedro, de maneira humilde, vai dizer, Senhor, eu gosto do Senhor, eu te amo, né? Eu filéu. E aí Jesus pergunta de novo para ele, lá no versículo 16, mais uma vez usando a palavra agapau, ele vai dizer, Simão, filho de João, você me ama? Ou seja, você teria a coragem de se entregar por mim, de dar a vida por mim? E Pedro, mais uma vez, vai usar a palavra filéu. Ele não vai responder com a mesma palavra, com o mesmo verbo que Jesus usou. Ele vai dizer, versículo 16, sim,
o Senhor sabe que eu amo. Sim, sim, o Senhor sabe que eu filéu, né? Eu te amo, eu tenho uma profunda amizade, um carinho. E aí, pela terceira vez no versículo 17, aí Jesus vai usar a palavra filéu. Ele vai dizer: Simão, filho de João, você me ama? Ou seja, você tem essa amizade por mim? Aí Jesus usa filéu, igual Pedro estava respondendo. E então Pedro, no versículo 13, né, de João, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? Ou você filéu? E aí então Pedro, de maneira muito humilde, no versículo 17, vai dizer: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, né? E ele usa filéu. E aqui o Senhor o restaura, inclusive porque na continuação, Jesus vai dizer para ele que ele realmente iria dar a sua vida por Cristo. Se você olha o versículo 18, Jesus vai dizer: em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for mais velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. E aí João conta para nós no versículo 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, antes, quando Pedro disse que sim, morreria por Cristo, ele não foi capaz. Naquele momento ele estava cheio das suas próprias capacidades e certezas. Mas agora, humilde, sabendo que ele por si mesmo não teria condições de fazer nada para o Senhor, agora ele vai dizer que ama a Deus. E o próprio Jesus vai dizer para ele: você vai me glorificar com a sua morte. E nós sabemos pela história que sim, Pedro morreu como mártir. Pedro foi crucificado, como diz a tradição, de ponta cabeça, porque não quis ser crucificado como Senhor. E então, agora sim, Jesus vai dizer: eu sei que você me ama. E sim, Pedro iria glorificar a Cristo com a morte dele. Mas antes disso, qual foi o chamado de Jesus para Pedro? Veja, Jesus primeiro chamou Pedro para ser um pescador de homens. Mas agora, quando Jesus faz as perguntas para Pedro, Jesus, ao receber a resposta de sim, Senhor, eu te amo, Jesus vai falar para ele por 3 vezes. No versículo 15, o Senhor fala: apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, ele vai dizer: pastorei as minhas ovelhas. E no versículo 17, ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus estava chamando a Pedro para, sim, enquanto estivesse vivo nessa terra, assim como o Senhor disse anteriormente, agora ele estava os enviando. E Pedro era um enviado totalmente restaurado pelo Senhor. E no versículo 19, Jesus fala para Pedro: siga-me. E então ele provavelmente se levantou e estava seguindo Jesus. E de repente João começou a ir junto. E Pedro, obviamente, perguntou: Senhor, e esse? Versículo 21. E aí Jesus fala assim: olha, se eu quero que ele permaneça, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. O que Jesus estava querendo dizer era aquilo que é a revelação para a vida de João, eu vou falar é com ele. Você me segue, né? Não se preocupa com o outro. Só que chegou a ter um entendimento errado pelos discípulos, dizendo que então esse discípulo iria permanecer, que ele não iria morrer. Mas João mesmo esclarece, né? João vai dizer: não foi isso que Jesus disse. Ele vai esclarecer isso no versículo 23. E então, bom, termina-se o capítulo dizendo que, no versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, tem muito mais coisas que o Senhor Jesus fez e que nunca chegou ao nosso conhecimento. Mas, porque eram inúmeras, como diz o próprio João. E nós terminamos aqui. Bom, se fosse para aplicar para as nossas vidas, com certeza, eu acho que eu começaria a falar a respeito de Pedro. Como nós precisamos ser humildes em confessar que nós não temos condição nenhuma de fazer nada para o Senhor se Ele não nos capacitar. Por mais que nós o amemos,
Por mais que nós reconheçamos tudo que o Senhor faz na nossa vida, muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de achar que a gente faz e acontece as coisas para Deus, mas a verdade é que se Ele não for conosco, se Ele não nos capacitar, se Ele não nos ajudar, se nós não dependermos dEle, nada nós podemos fazer. E João vai nos mostrar a respeito desse relato do diálogo entre Jesus e Pedro. E louvado seja o Senhor, porque Jesus conhece o nosso coração e sabe que somos pó. E que apesar das nossas falhas, apesar das falhas, por exemplo, de Pedro, que, não, eu faço e aconteço, e depois negou Jesus, ainda assim, Jesus o restaurou na sua condição de confiança, na sua condição de chamado. E eu acho que eu gostaria de aplicar mais uma coisa. Jesus fez uma refeição, Jesus preparou para eles uma refeição, quando eles já estavam cansados, depois de tentar a noite toda e não conseguir nada. E além disso, além de preparar uma refeição, Jesus os orientou quando eles estavam ali e chamando eles de filhos, né? Jesus deu a eles a direção de encontrar os peixes, como está ali no versículo 6. O que isso me ensina? Quando nós tivermos a direção de Deus para fazer as coisas, a gente vai ser bem-sucedido. Ainda que muitas vezes a gente passe por momentos de dificuldade, o Senhor Jesus sempre prepara para nós uma refeição. Aqui no caso deles foi uma refeição física, que fortaleceu, né? Com certeza fortaleceu o corpo deles e deu ânimo. Mas ainda que a gente não tenha Jesus fazendo para nós pães e peixes, com certeza aquilo que o Senhor pode nos dar fortalece o nosso espírito e nos coloca de pé. Portanto, se hoje, enquanto você escuta esse podcast, você se sente fraco ou desanimado, porque você tentou pescar a noite toda e não deu certo, você está entendendo o que eu estou falando, né? Você está tentando fazer algumas coisas e elas não estão sendo bem-sucedidas. Vamos perguntar para o Senhor, vamos sentar para ter uma refeição com o Senhor e vamos perguntar para o Senhor, Deus, onde é que eu lanço a rede? Assim como o Senhor Jesus sabia onde estavam os peixes, o Senhor também sabe qual é a direção correta para toda e qualquer coisa que eu e você queremos fazer. Pergunte para o Senhor, ore a respeito de alguma situação que está aí aborrecendo você, interceda por essa situação. Não perca tempo ficando entristecido com ela, nem murmurando, reclamando e nem se sentindo como se Deus não te ouvisse. O Senhor ama você. Assim como Ele estava ali esperando os discípulos que estavam cansados e frustrados de uma noite toda de pesca mal sucedida, Ele sabe o quanto você pode estar frustrado nesse momento. Fale com Ele e Ele vai trazer ânimo para o seu coração. E que o Senhor Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!